Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. É mais um episódio do Nossa Igreja chegando até você, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. E toda semana é sempre um prazer estar com você aqui na TV União, também na Web TV Beato Donizete e nos nossos canais de comunicação no Facebook, no YouTube e no Instagram. O programa Nossa Igreja de hoje tem um tema particular. Estaremos falando sobre São Francisco de Sales, ele que é o padroeiro dos jornalistas. Então, digamos que é um programa direcionado especialmente para você, comunicador e comunicadora. Mas antes disso, antes de falarmos um pouco mais sobre São Francisco de Sales, vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como é bom rezarmos juntos, nosso louvor e nossa prece, neste momento rápido de oração, com a prece que Jesus nos ensinou. Você que está acompanhando o programa Nossa Igreja neste mês de janeiro, está acompanhando este lindo cenário que é a Igreja Matriz da Paróquia São José, em São José do Rio Pardo. No programa anterior eu deixei um convite, nesse eu quero repetir e reforçar, passando por São José do Rio Pardo, conheça não apenas a Matriz da Paróquia São José, que fica aqui no centro da cidade, é uma igreja antiguíssima e tradicional e linda, por sinal, mas visite também as outras paróquias e locais de oração nesta cidade tão linda. Aproveitamos o programa de hoje para falar sobre São Francisco de Sales, que é lembrado, que é celebrado nesta semana. Ele que é padroeiro dos jornalistas. Eu quero contar para você, que é daqui da Diocese de São João da Boa Vista, a experiência que eu tive como comunicadora de estar próxima ao Santo Padre, falando, escrevendo, narrando aquilo que o Papa Francisco falou no ano de 2022. Eu terminei em 2022 o curso de jornalismo e na minha fase de estágio, eu fiz o meu estágio na empresa de comunicação do Vaticano, no Vatican News. Foi um processo até chegar lá, Eu comecei esse processo em 2019, um processo de autorização do diretor do Programa Brasileiro da Língua Portuguesa dentro do Vatican News, um processo de autorização da nossa igreja diocesana também na época com Dom Vilar, um processo de autorização da comunidade a qual pertenço, um processo também de providências, porque eu sou missionária da comunidade de vida. Então foi uma série de acontecimentos que foi tendo, que me fez chegar em junho de 2022 em Roma para fazer 2 meses de estágio no Vatican News. O Vatican News, como eu disse, é a empresa de comunicação oficial do Santo Padre, o Papa Francisco, para diversos idiomas e para nós aqui brasileiros. Eu fiz a experiência de narrar o Papa Francisco, de escrever aquilo que o Papa Francisco falava em italiano, algumas vezes em inglês ou outras línguas. Eu fiz a experiência de contar, noticiar a vida do Papa Francisco. Isso foi muito edificante e marcante na minha vida, estar próximo ao Santo Padre. Você ver, conhecer aquilo que o Papa fala. Eu tive uma experiência, aliás, 2, muito marcante durante o período que eu fiquei lá, que foi de realizar a cobertura do Encontro Mundial das Famílias. Que bonito ver tantas famílias do mundo inteiro se aproximando de um senhor como o Papa Francisco. Que bonito que foi ver as mensagens do Papa Francisco de encorajamento para as famílias e transmitir aquilo ali para o Brasil e para os países de línguas portuguesas. Foi uma emoção muito grande estar também participando de algumas celebrações com o Papa Francisco. Porque quando a gente está no Vatican News, a gente tem como comunicadores, a gente tem uma certeza
A mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de um Papa, ela edifica a sociedade. Ela purifica o coração das pessoas. Ela leva à verdade. E como comunicadores, esse é o nosso chamado. Como o Papa até nos disse neste ano na mensagem, levar a verdade com amor, com esperança. Esse tem que ser o nosso testemunho de comunicadores. E você trazendo, eu lá em Roma, trazendo essa mensagem para os brasileiros, era muito gratificante. Então, fazer a cobertura do Encontro Mundial das Famílias foi uma graça especial. Outra graça especial que eu recebi quando eu estava fazendo estágio no Vatican News durante o mês de julho foi que o Papa Francisco ele fez uma viagem ao Canadá, uma viagem de reconciliação e de perdão, assim era o título da viagem. E foi um momento também muito marcante na minha vida. Eu lembro que na última missa em que o Papa Francisco foi celebrar no Canadá, eu fui escalada pelo pessoal lá da equipe do programa brasileiro. Existe uma equipe de jornalistas que trabalham na língua portuguesa no programa brasileiro. E eles me escalaram para participar dessa missa. E a princípio eu iria apenas fazer a leitura na língua portuguesa. Claro que a gente recebe tudo impresso, tudo antes. Então eu iria fazer a leitura da missa. Mas aí no decorrer ali da transmissão, era uma transmissão no Vatican News, em todos os canais do Vatican News, em algumas emissoras de TV aqui do Brasil também, em rádios de língua de portuguesa de todo o país, do Brasil, de outros países também. E aí, durante a transmissão, a gente vai se soltando, a gente vai partilhando, conversando as experiências do Papa Francisco ali, trazendo a mensagem principal do Papa Francisco na homilia e também em outros momentos. E aí, eu fazendo aquela transmissão, a minha voz, saindo nos canais de comunicação, eu vi que várias pessoas estavam presentes e várias pessoas estavam participando. E as pessoas começaram a mandar mensagem no meu celular. Nossa, a sua voz está junto com a voz do Papa Francisco. É você que está fazendo a narração. E foi um momento especial, um dos momentos mais especiais da minha vida. O que isso acrescentou na minha vida? Estar mais próximo ao Papa, comunicar a salvação através da visão, da opinião, daquilo que o Papa Francisco fala. Através não só do Santo Padre, mas dos outros também. Então, como comunicadora, eu trago essa experiência para a comunidade, para aquilo que é comunicação local nossa. Comuniquemos a verdade, comuniquemos a salvação. Isso que eu aprendi também no Vatican News. Um grande abraço, Deus abençoe e muito obrigado. Foi divulgada na terça-feira, 24 de janeiro, a mensagem do Papa Francisco para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado em 21 de maio próximo, sobre o tema Falar com o Coração, testemunhando a verdade no amor. Na mensagem, Francisco lembra que anos antes foram meditados os verbos ir, ver e escutar, como condição necessária para uma boa comunicação. Em 2023, o Papa propõe falar com o coração. Disse que é o coração que nos move para uma comunicação aberta e acolhedora e que não devemos ter medo de proclamar a verdade por vezes incômoda. Francisco explicou que comunicar cordialmente quer dizer que a pessoa que nos lê ou escuta é levada a deduzir a nossa participação nas alegrias e receios, nas esperanças e sofrimentos das mulheres e homens do nosso tempo. Citou o exemplo do diálogo de Jesus com os discípulos a caminho de Emaús. Disse que a eles, Jesus ressuscitado fala com o coração, acompanhando com respeito o caminho da sua amargura, propondo-se e não se impondo, abrindo-lhes amorosamente a compreensão do sentido mais profundo do que ocorreu. Neste 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales, doutor da Igreja, o Papa o citou na mensagem, dizendo que este é um dos exemplos mais luminosos e ainda hoje fascinantes deste falar com o coração. Recordou o centenário de sua proclamação como padroeiro dos jornalistas católicos, feito por Pio XI. Francisco afirmou que a mansidão de São Francisco de Sales,
a humildade e a predisposição dele em dialogar pacificamente, pacientemente, com todos e de modo especial com quem se opunha a ele, fizeram deste sacerdote uma extraordinária testemunha do amor misericordioso de Deus. O Papa disse que na Igreja é urgente a necessidade de uma comunicação que inflame os corações, que seja bálsamo nas feridas e ilumine o caminho dos irmãos e irmãs. Acrescentou que, como cristãos, é precisamente na conversão do coração que se decide o destino da paz, pois o vírus da guerra provém do íntimo do coração humano. Pois é do coração que brotam as palavras certas para dissipar as sombras de um mundo fechado e dividido e construir uma civilização melhor do que aquela que recebemos. E concluiu que é um esforço exigido de todos, de cada um de nós. Mas faz apelo de modo particular ao sentido de responsabilidade dos agentes da comunicação, a fim de realizarem a própria profissão como uma missão. São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, ou seja, este programa é dedicado a você, comunicador e comunicadora, seja da Pastoral da Comunicação ou de qualquer pastoral ou movimento, onde o foco é comunicar a boa nova, comunicar o Evangelho. Falando em Evangelho, vamos agora acompanhar a liturgia deste final de semana com a participação neste A Palavra do Pastor, do Monsenhor João Paulo Iello, de Mogi Guaçu. Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus da Diocese de São João da Boa Vista, nós estamos vivendo já o 4º domingo do tempo comum e, a pedido do nosso bispo Dom Cabral, eu, Padre João Paulo, daqui de Mogi Guaçu, vou fazer hoje essa reflexão da Palavra do Pastor. Esse ano que nós estamos vivendo é o ano litúrgico A. Vamos ler aos domingos o evangelista São Mateus. Continuando a catequese de Mateus a respeito de Jesus, no domingo passado vimos o início da pregação de Jesus, o início da sua vida pública. E hoje, através de São Mateus, nós vemos uma espécie de autorretrato de Jesus. Os primeiros 12 versículos do capítulo 5º do evangelista Mateus, nós lemos as bem-aventuranças. Aliás, as bem-aventuranças estão nos capítulos 5, 6 e 7 do evangelista Mateus e, de fato, aparecem como o programa missionário de Jesus. As bem-aventuranças trazem também para nós uma proposta interessante de Jesus a respeito da felicidade. Um cardeal falecido, vietnamita, Van Thuan, ele dizia que Jesus não tinha muita prática de fazer propaganda, por isso ele começa fazendo propaganda num estilo diferente, errado, contraditório. Olha, ele começa dizendo: felizes os pobres em espírito, felizes os que choram, porque serão consolados, felizes os que têm sede de justiça. De fato, meu irmão, minha irmã, a proposta de Jesus de uma felicidade duradoura, ela é libertadora. Quantas pessoas engrossam as filas nas lotéricas quando o prêmio da Mega Sena está acumulado? Quanta gente vai atrás de ganhar um dinheirinho a mais e depois acaba esse dinheirinho e a felicidade não veio. E quando nós lemos as bem-aventuranças, nós vemos ali o autorretrato de Cristo. Vemos ali também o retrato do cristão. A vida nossa, irmão e irmã, deve seguir o rumo da vida de Cristo. Todas as bem-aventuranças estão configuradas na vida de Jesus. O pobre em espírito é aquele que tem um coração que sabe viver a dependência e a confiança em Deus. Aquele que chora e será consolado sabe que o consolo de Deus é a verdadeira segurança da vida do cristão. Aqueles que sofrem injustiça também se solidarizam com aqueles que estão no momento presente sofrendo. E também Jesus ensina com as bem-aventuranças a não violência. Aqueles que são ofendidos de maneira injusta não revidam, porque assim é o Filho do Homem, porque assim Jesus no alto da cruz o fez. Ele não abriu a boca, ele sofreu e assumiu
uma atitude diferente para que o mundo inteiro saiba que não é através de violência, de quebradeiras, que nós vamos resolver ou consertar alguma coisa na face da terra, e sim vivendo de maneira diferente, não alimentando violências, mas partindo para um caminho em que a felicidade acontece por conta do amor que nós carregamos no coração. A palavra das bem-aventuranças também nos ensinam que o nosso coração precisa ser mais disponível à graça de Deus. Vivendo o ano vocacional, aliás, o terceiro ano vocacional no Brasil, esta palavra das bem-aventuranças nos convidam a ajudar e incentivar os jovens a corresponderem aos chamados que Deus faz na sua vida. Também nos levam, irmãos e irmãs, a rezar pelos nossos padres. Quantas e quantas vezes nós somos aqueles que até alimentamos alguma futrica contra nossos padres, não é? Às vezes nós reverberamos coisas que nem sabemos se é verdade. Então, neste ano vocacional, vamos rezar. Falta gente, falta padre no mundo, falta padre no Brasil. E queira Deus não comece logo a faltar aqui na diocese também. Vamos hoje agradecer os 50 anos da ordenação do cônego Darcy em São José do Rio Pardo. Vamos agradecer a Deus a sua entrega. Nós celebramos com ele na sexta-feira estes 50 anos e vamos pedir que ele continue respondendo a Deus e aos irmãos com aquele sorriso largo que o define e que o faz cada vez mais irmão e amigo nosso. E você, meu irmão, minha irmã, tenha no coração esta certeza. Jesus nos convida a ser felizes e a não nos escravizarmos por nada na face desta terra. Deus abençoe vocês. Amém, Monsenhor, muito obrigado por sua bênção e pela sua colaboração e participação neste A Palavra do Pastor no mês de janeiro, que contou com participações do Padre Luiz Fernando e agora do Monsenhor João Paulo Ielo de Mogi Guaçu, o vigário-geral da nossa diocese. O programa Nossa Igreja fica por aqui, um grande abraço e até fevereiro. Tchau, tchau.